No Dia da Proteção às Florestas, o Brasil tem algo a comemorar. Números parciais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam redução no desmatamento durante o primeiro semestre, depois de 4 anos de sucessivos aumentos. Mas ainda falta muito a fazer. Então, os resultados que a gente tem até hoje de contenção do desmatamento, por parte do governo federal do Brasil, houve um foco muito assertivo com relação ao que vinha ocorrendo de ilegalidade dentro das unidades de conservação, especialmente das áreas indígenas, para combate do garimpo. Esse foi o principal foco. Então, há uma necessidade de se expandir essa estratégia de mão firme do governo para toda a Amazônia. E aí a gente chama atenção para um estado de criminalidade que é diferente de outras épocas. Nós temos hoje praticamente uma instalação do crime organizado, especialmente na questão de retirada de florestas e também da mineração. E isso acaba levando a um estado generalizado de desmatamento. Um dos pontos mais importantes para se combater esse desmatamento, e nós temos insistido nisso, é a penalização dessas áreas desmatadas no sentido de apreensão dos produtos que são ali gerados, como, por exemplo, o gado, né, a criação de gado e também de soja. Então, essa perspectiva de uma ação muito firme do governo para a apreensão desses produtos pode levar, pedagogicamente, a uma contenção do desmatamento. Bocuí, a gente falou sobre a Amazônia, mas isso também se estende para outros territórios, né? Áreas como, por exemplo, áreas de cerrado, é fundamental que se tenha uma política de contenção do desmatamento e contenção principalmente da expansão do mau agronegócio, né? Que vem, por exemplo, na região do Mato Piba, vem extraindo água de poços de profundidade com muita intensidade para irrigação. Isso está levando a um ressecamento dos aquíferos. Isso implica numa desertização, né? Não é nem uma desertificação, mas uma desertização. Então, esta prática ilegal do desmatamento está levando a uma alteração dos ecossistemas, fazendo com que eles percam as suas características de vitalidade ecossistêmica, passando para um outro modal, que é o modal de desertificação, de deserto, né? Da mesma forma, você percebe esse fenômeno na Caatinga. E, como sempre, na Mata Atlântica, que nós temos na região sudeste, indo até a Bahia, né, até o sul também, agressões continuadas, e aí se devem principalmente à especulação imobiliária. A proteção das florestas é responsabilidade somente do governo federal? Não. Você tem na área ambiental o que a gente chama de competência concorrente, tá? E que nessa situação do desmatamento vem se retratando de uma incompetência concorrente, onde você tem uma necessidade de ação por parte dos poderes públicos de forma articulada, integrada, não é? Então, essa capacidade de gerar essa integração entre os poderes constituídos, estadual, federal e municipal, é a grande saída para você conseguir uma política integrada, efetiva, de combate ao desmatamento. E essa é a grande dificuldade que se tem no Brasil, de você constituir essa política de uma forma estruturada, uma vez que são partidos políticos diferentes, as iniciativas dentro dos municípios de tentativa de desmatamento são de fontes diferentes. Então, na Amazônia você tem uma característica mais assemelhada, enquanto que nos demais biomas você tem uma diversificação. Isso exige uma expertise, uma inteligência de fiscalização diferenciada. E isso leva a uma necessidade, a meu ver, de uma mudança de perfil do Brasil com relação à sua economia, não é? Não só de uma economia primária, extrativista, como se dá nesse caso, mas de uma economia mais regrada. E quando eu digo me refiro a esse regramento, eu me refiro também a um regramento no sentido de uma conformidade ambiental para exportação, né? Para a inserção desses produtos no mercado, que eles sejam não oriundos de áreas desmatadas, de áreas onde se pratica a degradação ambiental. Então, de forma muito acertada,
a comunidade europeia estabelece um regulamento para isso, né? Que não se importe produtos recheados de carbono. Então, para além do que possa se entender como sendo uma medida protecionista de mercado, temos que ver que a consciência dos europeus nesse sentido, do consumidor, ela aumentou, ela passou a ser mais exigente e isso levou a uma perspectiva de maior controle por parte do Estado a partir de um apelo da população, né? Talvez esse seja um elemento importantíssimo para o Brasil, que o consumidor ele seja mais exigente com relação àquilo que ele compra, se o produto vem de uma área desmatada ou não, né? Esse tipo de informação é fundamental para você criar uma consciência sobre consumo.